TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Pessoa morre em explosão de carreta de combustível na BR-040. Acidente interdita a BR-393 e deixa uma vítima fatal em Três Rios. Prefeitura de Petrópolis afirma que o Centro Educacional Infantil Aldeia da Criança não será fechado. CPI da Águas do Imperador aponta riscos de tubulação no Rio da Coronel Veiga, em Petrópolis. Vereador faz movimentações para a proteção dos idosos em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E uma pessoa morreu após a colisão de uma carreta na BR-040, próximo ao Belvedere, na descida da Serra de Petrópolis. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira. De acordo com a concessionária Elovias, que opera na região, uma carreta de combustível saiu da pista, colidiu e explodiu na altura do quilômetro 89 da BR-040. A vítima não foi identificada e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal de Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 6h30 da noite. As imagens mostram o tamanho das chamas e, por conta disso, a ocorrência só foi finalizada por volta de meia-noite, quando o fogo foi debelado. A pista de descida da Serra de Petrópolis foi liberada por volta de 7h30 da noite. E um outro acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, mas dessa vez na BR-393, em Três Rios. Uma carreta tombou após se envolver em uma colisão com 2 carros, deixando uma vítima fatal e 3 feridos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã no quilômetro 162 da BR-393. A carreta transportava carga de manteiga de cacau e tombou após colisão com 2 veículos de passeio. Com o impacto, a pista ficou totalmente interditada nos 2 sentidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento às vítimas no local. 4 pessoas ficaram feridas, 3 homens, sendo um com ferimentos leves e os outros 2 com ferimentos moderados, enquanto uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. E a Câmara Municipal de Petrópolis realizou, na quinta-feira, a terceira oitiva da CPI, que investiga a atuação da concessionária Águas do Imperador. Técnicos da CONDEP foram ouvidos e apontaram impactos da instalação de tubulações no leito do rio da Rua Coronel Veiga. Durante a audiência, representantes da Comissão de Fiscalização da CONDEP explicaram que as estruturas colocadas dentro do rio prejudicam o escoamento da água, provocam retenção de sedimentos e dificultam os serviços de limpeza e dragagem. Na noite anterior à oitiva, após fortes chuvas, o rio da Coronel Veiga voltou a transbordar, alagando a via e impedindo a passagem de veículos, reforçando as preocupações levantadas pelos técnicos durante a CPI. Um dos engenheiros afirmou que a tubulação funciona como um freio hidráulico, acumulando materiais no leito do rio e aumentando os riscos de enchente. Problema que, segundo ele, já era previsto desde o início das instalações, feitas há anos atrás.
A margem direita é o que há que se discutir por conta do PAC, que ainda não foi finalizado, e essa instalação deveria estar ou por baixo da rua ou ela mais abaixo do leito por conta dos detritos que já estão sendo gerados, e a Condep não tem, como o engenheiro João disse, essa possibilidade de fazer essa drenagem, o desassoreamento do rio. A comissão também relatou dificuldades no acesso a informações e projetos por parte da Águas do Imperador, tendo em vista que nem mesmo após o envio de ofícios, os dados foram disponibilizados. Evidentemente que há respostas, mas muitas vezes há ofícios que são simplesmente ignorados e outros são respondidos, mas materiais que são solicitados não são enviados e esses ofícios são reiterados e, enfim, fica nessa situação. Na segunda parte da audiência, a presidente da Condep reconheceu avanços nos serviços de saneamento, mas classificou o atendimento da concessionária como insuficiente. Ela afirmou ainda que a falta de projetos técnicos e o estreitamento do leito do rio comprometem as ações de drenagem e cobrou adequações para evitar novos alagamentos, além do cumprimento das metas do Marco do Saneamento até 2023. Em nota, a empresa Águas do Imperador esclareceu que as intervenções realizadas no rio Quitandinha, incluindo trechos na região da rua Coronel Veiga, não se referem à implantação de novas tubulações, mas à recomposição e recuperação de coletores de esgoto já existentes desde 2011, que foram danificados por eventos climáticos extremos ocorridos em 2022 e por interferências de terceiros no leito do rio. Segundo a empresa, esta recomposição da tubulação está respaldada na autorização ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente em 2023. Ainda segundo a nota, as obras seguem critérios técnicos de engenharia sanitária e hidráulica e estão amparadas por licenças e autorizações ambientais expedidas pelos órgãos competentes. Por fim, a concessionária informou que estudos técnicos, incluindo pareceres do Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, indicam que a presença dos coletores não influencia os episódios de enchente e não impede a realização de serviços de limpeza e dragagem do curso de água. Ainda segundo a Águas do Imperador, os apontamentos técnicos também demonstraram que a interferência física da rede na calha do rio é mínima, sendo os alagamentos associados principalmente a fatores naturais da bacia e a ocupação urbana consolidada. E a Prefeitura de Petrópolis confirmou que o Centro de Educação Infantil Aldeia da Criança, no bairro Contorno, não será fechado. A decisão foi anunciada após uma reunião com moradores, profissionais da educação, representantes de conselhos e parlamentares. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a informação de desativação do Centro Educacional Infantil Aldeia da Criança, que fica localizado no bairro Contorno, não procede. A escola segue funcionando normalmente e está incluída em um planejamento de reorganização pedagógica. Entre as medidas previstas estão a ampliação do número de vagas e a abertura de novas turmas para o 4º e 5º período, atendendo a uma demanda antiga da comunidade. Além disso, a Secretaria informou que as salas vão passar por uma reorganização no modelo multisseriado, que reúne alunos de diferentes etapas, seguindo critérios pedagógicos e técnicos. A permanência da unidade foi comemorada por moradores e representantes da educação, que destacaram a importância da mobilização popular para garantir a continuidade da escola. Segundo relatos da comunidade, o fechamento da creche traria impacto direto na vida das famílias, principalmente das mães que trabalham e dependem da unidade para cuidar dos seus filhos. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E o vereador petropolitano Tiago Damasceno está realizando uma série de ações por meio de projetos de lei para a proteção da pessoa idosa aqui no município. Entre os textos propostos, até o momento, está a criação de um canal de atendimento e de denúncias para situações de maus tratos contra essa parcela da população. A gente vive hoje uma mudança na nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem um aumento de expectativa de vida, as pessoas vivem mais tempo,
Petrópolis é uma das cidades, né, no estado e no país com maior número de idosos, e com essa mudança a gente começa a perceber alguns problemas que precisam ser combatidos com políticas públicas. De acordo com o vereador Thiago Damasceno, as principais questões enfrentadas por essa parcela mais velha da população são os casos de maus tratos e violência. Essa violência que pode se manifestar de várias formas: violência física, violência psicológica, violência financeira, casos de abandono, né? Então, os nossos projetos de lei têm tido esse objetivo de criar instrumentos para que as pessoas possam fazer as denúncias e a gente possa coibir a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa. Os projetos de lei do parlamentar buscam dar mais segurança para a pessoa idosa e penalizar os indivíduos que cometem crimes contra essa importante e cada vez mais presente parcela da população. Na primeira sessão plenária de 2026, a Câmara Municipal aprovou o projeto que institui o Serviço Municipal de Recebimento de Denúncias sobre violações dos direitos dos idosos. Tanto através de um telefone, uma espécie de disque denúncia, tanto também com um local físico onde a pessoa possa fazer essa denúncia, né, para que a gente possa, de fato, coibir os casos de violência e maus tratos contra a pessoa idosa. O projeto, que agora vai para a sanção do Poder Executivo, cria o Serviço de Denúncias e prevê o acompanhamento de instituições como o Ministério Público, a Polícia Civil e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O outro projeto do mandatário, que já foi sancionado pela Prefeitura, visa punir aqueles que cometem crimes contra essas pessoas. A pessoa que tenha já uma condenação criminal por violência contra a pessoa idosa, essa pessoa não possa ser empossada num concurso aqui em Petrópolis, não possa ocupar cargo de comissão, nem fazer qualquer tipo de contrato junto à Prefeitura de Petrópolis. Para Thiago, essas medidas servem para coibir a violência contra a pessoa idosa e mostrar que a cidade não aceita casos do tipo. Ainda de acordo com ele, essas ações são de grande importância, pois essas pessoas ocupam uma parcela cada vez maior da sociedade. São pessoas que muitas vezes têm vulnerabilidade, têm dificuldade de locomoção, então elas precisam ser amparadas, elas precisam ter serviços públicos que garantam os seus direitos, né? Então, por isso que a gente está propondo essas políticas públicas para poder coibir qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. O simulador de aposentadoria do INSS voltou a funcionar na quarta-feira. A ferramenta, disponível no site e também no aplicativo Meu INSS, permite que o trabalhador estime quanto tempo falta para se aposentar, com base nas regras atuais da Previdência. O Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Dataprev reativaram na quarta-feira o simulador de aposentadoria do INSS após a suspensão temporária do serviço para manutenção e atualização tecnológica dos sistemas. De acordo com o Ministério da Previdência, o sistema passou por uma migração para uma infraestrutura mais moderna com o objetivo de garantir maior estabilidade e segurança. O serviço é gratuito e pode ser utilizado por qualquer cidadão para estimar o tempo necessário para a aposentadoria. A simulação considera dados como idade, sexo e tempo de contribuição com base nas informações registradas na base de dados do INSS. Caso o contribuinte queira alterar algum dado para uma nova simulação, é possível editar as informações e clicar na operação Recalcular. O INSS reforça que o resultado apresentado na tela vale apenas como estimativa e não garante o direito à aposentadoria, que só é confirmado após a análise oficial do pedido. O simulador está disponível no site oficial do INSS e no aplicativo Meu INSS para sistemas Android e iOS. Para acessar, é necessário fazer login com a conta gov.br e utilizar CPF e a senha. No menu principal, o cidadão deve procurar pela opção Simular aposentadoria. O sistema cruza automaticamente os dados do extrato de contribuições e apresenta as opções de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, além da idade do segurado e do valor estimado da renda mensal inicial. Vale destacar que a ferramenta já está atualizada com as regras de transição da reforma da Previdência, válidas em 2026, incluindo as mudanças nos critérios de idade mínima e sistema de pontos para homens e mulheres. E você vai ver no próximo bloco. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo cobra explicações da Prefeitura de Teresópolis. Ocorrências com pipas na rede elétrica em Petrópolis afetaram quase 20 mil pessoas em 2025.
Polícia Militar realiza ações contra o tráfico em 3 localidades de Petrópolis. Polícia Rodoviária Federal intercepta grupo criminoso que furtava lojas em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o CAU, enviou um ofício ao prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, solicitando explicações formais sobre a lei complementar que passou a permitir a construção de prédios de até 20 andares no município. O documento foi assinado pelo presidente do CAU, Sidney Menezes. No documento, o CAU afirma ter tomado conhecimento da publicação da lei por meio da imprensa e sustenta que a norma aprovada viola os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município. Segundo o Conselho, a lei não foi procedida por estudos técnicos que justificassem a mudança no perfil arquitetônico da cidade, nem por consulta prévia à sociedade e aos conselhos municipais da cidade e de defesa do meio ambiente. Portanto, o objetivo do CAU, ao entrar com um ofício questionando tal medida, é exatamente para entender por que isso foi apresentado, por exemplo, sem os estudos técnicos necessários e fundamentais para essa ação. O órgão que tem entre suas atribuições a fiscalização do exercício profissional de arquitetura e urbanismo solicitou ao prefeito o envio dos estudos técnicos que teriam embasado a edição da lei, bem como a cópia integral do processo legislativo que resultou na promulgação da norma. A lei passou a permitir a construção de edificações de até 20 andares na região turística de Teresópolis. A importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro entrar nessa questão é exatamente para criar as condições favoráveis para que se tenha um desenvolvimento sustentável, econômico, urbano e ambiental na cidade de Teresópolis.
Na parte final do ofício, o CAU menciona ainda uma recomendação expedida pelo Ministério Público e sugere a revogação da Lei Complementar de número 351 do ano de 2025, além da suspensão de eventuais licenciamentos urbanísticos realizados com base na nova regra, até que os esclarecimentos sejam prestados. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro deve agir diretamente nessas questões que envolvem o ordenamento territorial, o planejamento urbano, questões que dizem respeito à dinâmica da cidade, tanto do ponto de vista, como já disse, urbano, mas econômico e também social. Além da recomendação por parte do CAU, ainda há uma ação popular tramitando na Justiça para que a lei seja revogada. Também utilizamos esse posicionamento para ser encaminhado ao Ministério Público e temos uma ação popular que eu escrevo com advogado representando moradores de Teresópolis, que está no judiciário pedindo que essa lei seja declarada inconstitucional, ilegal e completamente inválida. Segundo Pedro Duarte, o ofício se deu após uma reunião entre representantes do Conselho e o advogado responsável pela ação, que apontou demandas apresentadas pelos moradores de Teresópolis. O que sabemos não faz sentido algum, fere todo e qualquer tipo de bom planejamento urbano. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo rapidamente oficiou a Prefeitura de Teresópolis, recomendando que a lei seja revogada e nada seja licenciado com base nela. A TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Teresópolis para cobrar um posicionamento sobre a situação, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. E o governo federal e a Prefeitura de Teresópolis assinaram na quinta-feira um acordo que transfere um terreno de cerca de 2.800.000 metros quadrados que estava registrado em nome do Instituto Nacional do Seguro Social para o município serrano. A ação vai beneficiar diversas famílias que já estavam na localidade. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. A regularização fundiária vai titular mais de 10 mil imóveis, onde vivem mais de 35 mil habitantes. O local, conhecido como Quinta do Lebrão, era um dos maiores conflitos fundiários urbanos do Brasil, que se arrastava desde 2017. O acordo judicial que pôs fim à disputa pela posse do terreno foi assinado ainda no fim do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, envolvendo o INSS, a Secretaria do Patrimônio da União e a Prefeitura de Teresópolis. Nesta quinta-feira, o governo federal concluiu a transferência da propriedade para o município. Segundo a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além da transferência de posse do terreno, o governo federal está aportando recursos para a Prefeitura de Teresópolis para custear os gastos relacionados a registros em cartório e titulação das casas em nome das famílias. Apesar da Prefeitura de Teresópolis ter 36 meses para concluir a regularização, a expectativa do governo federal é que os primeiros títulos sejam entregues em até 3 meses e o restante em até 1 ano. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. Olha só, gente, atividade popular entre crianças e adolescentes. A brincadeira de soltar pipas pode causar danos à rede elétrica, interrupção no fornecimento de energia e até acidentes graves. Em 2025, a Enel registrou 1.881 incidentes com pipas, um aumento de 8% em comparação com 2024 em relação a todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui em Petrópolis foram 92 ocorrências do tipo e quase 20 mil clientes foram impactados. Durante as férias escolares, os cuidados devem ser redobrados. Os meses de janeiro, fevereiro e julho são os recordistas de ocorrências com pipas na rede elétrica. Em 2025, os 3 meses concentraram cerca de 31% do total de chamados de casos com pipas. Com isso, a Enel divulgou um ranking com os 10 municípios que mais apresentaram incidências no ano passado. São Gonçalo aparece em primeiro com 436 casos, em segundo está Magé com 390 ocorrências e em terceiro Campos dos Goitacazes com 229 incidentes causados pela brincadeira. Petrópolis aparece na 7ª colocação da lista com os 10 municípios. De acordo com a Enel, a cidade imperial registrou 92 ocorrências com pipas e quase 20 mil clientes foram impactados por conta dos incidentes.
De acordo com a Enel, em muitos casos, é necessária a mobilização de equipes para realizar os reparos, o que demanda mais tempo de trabalho, além da substituição de cabos. Segundo a concessionária, o uso da chamada linha chilena, que possui poder de corte 4 vezes maior do que o cerol tradicionalmente usado nas pipas, tem agravado a situação. O gerente do Centro de Operações do Sistema da Enel Rio, Fábio Damasceno, ressalta que ninguém deve tentar retirar a pipa da rede elétrica. Somente a Enel, com a equipe especializada, pode fazer a remoção com segurança. Evite usar materiais metálicos, rabiolas ou linha chilena, que aumentam o risco de acidentes graves. Em caso de pipas presas ou fios partidos, mantenham a distância e acione imediatamente a Enel pelos canais de atendimento. A orientação da concessionária é que as crianças e adolescentes soltem pipas apenas em locais abertos. Soltar pipas perto da rede elétrica é muito perigoso. Por isso, os pais devem redobrar a atenção com as crianças, especialmente nas férias escolares, e orientá-las a brincar apenas em locais abertos, como parques ou campos, longe dos fios. Apesar disso, em 2025, as ocorrências com pipas aumentaram 8% na área de concessão da Enel no Rio de Janeiro, se comparado com 2024. No ano passado, a empresa registrou 1.881 incidências e mais de 280 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado pelo contato das pipas com a rede elétrica. Já começou em Petrópolis o prazo para vistoria anual dos táxis referente ao ano de 2026. O procedimento é obrigatório para a renovação do alvará e segue um calendário definido de acordo com o número final da placa dos veículos. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes divulgou o calendário da vistoria anual dos táxis para 2026. O processo teve início em fevereiro e vai até o mês de novembro, com os prazos organizados conforme o número final da placa dos veículos que prestam um serviço de transporte individual de passageiros no município. Ao todo, mais de 500 táxis devem passar pela vistoria, que verifica itens de segurança, documentação e a regularidade fiscal dos permissionários. A aprovação nessa etapa é obrigatória para a renovação do alvará de funcionamento e garante que os profissionais continuem atuando legalmente na cidade. De acordo com o cronograma, os veículos com placa final 1 são os primeiros a passar pela vistoria no mês de fevereiro. Já os táxis com placa final 0 encerram o calendário em novembro. A divisão por etapas tem como objetivo organizar o atendimento e evitar filas e atrasos ao longo do ano. Para realizar a vistoria, os taxistas devem apresentar cópias legíveis de toda a documentação exigida, como o CRLV 2025 ou 2026, inspeção do GNV atualizada, aferição do taxímetro referente a 2025, comprovante de pagamento do ISS de 2025, CNH com a observação de exercício de atividade remunerada, certidão negativa criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, comprovante de residência, cartão de permissão e o comprovante de pagamento da taxa de vistoria no valor de R$ 112,32. A CPTrans lembra ainda que, conforme a Lei Municipal número 6.019 de 2003, o taxista que estiver em débito com multas aplicadas não poderá renovar a permissão, exceto nos casos em que exista recurso apresentado dentro do prazo legal. A vistoria anual tem como objetivo garantir mais segurança e conforto para motoristas e passageiros, além de assegurar a regularidade do serviço. A orientação é que os permissionários fiquem atentos ao mês correspondente ao final da placa para evitar atrasos que possam comprometer a renovação do alvará. Agora, mudando de assunto, a Polícia Militar realizou uma série de ações contra o tráfico de drogas e irregularidades aqui em Petrópolis. Entre a quarta e quinta-feira, as operações do 26º Batalhão nos bairros Correias, Valparaíso e no centro da cidade resultaram na apreensão de 3 adolescentes, drogas, dinheiro e celulares, nas prisões de 2 homens também e no recolhimento de uma motocicleta sem identificação. Na noite de quinta-feira, policiais militares apreenderam 2 adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Correias. A ação aconteceu na estrada Luiz Gomes da Silva, conhecida como Caititu, após trabalho de inteligência que apontava a comercialização de entorpecentes nas proximidades de um bar. Durante a abordagem, os adolescentes confessaram que foram até o local para iniciar a venda das drogas e indicaram onde o material estava escondido. Em um trilho próximo, os policiais localizaram 60
60 cápsulas de cocaína e um aparelho celular. Na tarde de quinta-feira, os agentes realizaram uma ação no centro de Petrópolis após denúncias de que um funcionário de um estabelecimento comercial estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes, inclusive por meio de entregas. No local, os policiais fizeram contato com a gerente do estabelecimento e, em seguida, com o suspeito que autorizou a revista em seus pertences. Durante a verificação, foi encontrada uma pequena porção de maconha escondida no interior de um capacete. Em frente ao estabelecimento, os policiais também localizaram uma motocicleta sem placa que, após verificação, apresentava a ausência dos sinais identificadores. Já na manhã de quarta-feira, outra ação foi realizada no bairro Valparaíso após informações de que 2 indivíduos vindos de Minas Gerais estariam atuando na região, intimidando moradores e explorando o tráfico de drogas. Em um imóvel utilizado como base para atividade criminosa, os policiais apreenderam 30 pedras de crack, 12 cápsulas de cocaína, R$ 190 em espécie, um aparelho celular e comprovantes de depósitos bancários diretamente ligados à atividade criminosa. Um adolescente foi apreendido por fato análogo ao tráfico de associação para o tráfico e um homem de 23 anos foi preso pelos mesmos crimes, além de corrupção de menor. Todos os envolvidos e os materiais foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E 4 pessoas foram presas após a Polícia Rodoviária Federal interceptar um grupo criminoso acusado de furtar lojas de departamentos aqui em Petrópolis. A ação ocorreu na BR-040 em Duque de Caxias. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização na BR-040 na altura de Duque de Caxias, quando abordou 5 pessoas que estavam em um carro. Durante a inspeção, a equipe encontrou no interior do automóvel diversos produtos em sacolas de lojas de departamento, sendo 113 produtos de cosméticos, 124 produtos alimentícios, 93 unidades de brinquedos, 11 produtos de papelaria, 6 produtos de limpeza e 3 embalagens com utensílios de cozinha. Ao ser questionado sobre a origem dos produtos, os passageiros alegaram que teriam furtado os produtos para revender em seguida. Os policiais fizeram um contato com o estabelecimento em Petrópolis e foi confirmado o furto dos produtos apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª Delegacia de Polícia em Duque de Caxias. Os 4 passageiros foram presos e o motorista do veículo foi liberado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON contaram com o apoio do Instituto Combustível Legal para a utilização do carro Cliente Misterioso. Com essa nova estratégia, foi possível coletar amostras de 6 postos de combustíveis localizados na zona norte do Rio de Janeiro na última segunda-feira. Durante a operação, também foi identificada uma nova prática fraudulenta, capaz de alterar as informações no painel de forma remota. Os laudos preliminares coletados na segunda-feira pelo carro Cliente Misterioso apontaram que 5 estabelecimentos comercializavam combustível adulterado. O combustível estava com percentual de etanol anidro misturado com a gasolina superior a 30%, que é o limite máximo permitido pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Inclusive, em um dos locais foi identificado a mistura de 100% de etanol na gasolina, uma irregularidade considerada gravíssima. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, as equipes retornaram na quarta-feira aos postos para efetuar o flagrante da irregularidade. No local, uma nova prática fraudulenta foi identificada. Segundo a pasta, foi encontrado um tipo de tecnologia acoplada nas bombas capaz de alterar remotamente as informações exibidas no painel. A fraude permite que o posto apresente dados diferentes no momento da fiscalização, mascarando práticas abusivas. Este mesmo posto vendia etanol como se fosse gasolina e apresentou aproximadamente 9 litros de diferença na bomba fraudada, ou seja, se o consumidor abastecesse 20 litros, entraria aproximadamente 11 litros. O posto foi interditado e o responsável foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Outros 2 postos foram autuados por irregularidades que ferem os direitos do consumidor, como bicos e tanques de gasolina interditados por estarem com combustível fora das especificações da ANP.
Foram identificadas ainda irregularidades como a ausência de preços e cartazes obrigatórios e identidade visual remetendo o local a postos de bandeira também foram encontradas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque você vai ver a seguir. Ano letivo escolar de 2026 começa na rede estadual do Rio. Rio bate recorde de aprovações no SISU 2026 e fica em segundo lugar no país. ProUni 2026 tem mais de 226 mil pré-selecionados na primeira chamada. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. E o ano letivo de 2026 começou nesta quinta-feira, dia 5, em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, mais de 700 mil vagas foram disponibilizadas para este ano letivo e ainda há oportunidades para novos alunos em todas as regiões do estado. Em 2026, a rede estadual alcançou um recorde histórico de renovações de matrículas, com um índice de 91,12%, o maior desde 2018. Outra novidade é a ampliação do ensino em tempo integral. Foram criadas mais 85 mil novas vagas nesse modelo em todo o estado. Nessas unidades, os estudantes permanecem na escola do início da manhã até o fim da tarde, com uma formação mais completa, maior foco nos estudos e melhor preparação tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior, vestibulares e concursos públicos. A Cieduc também ampliou o número de escolas interculturais. Para 2026, 8 novos colégios aderiram ao projeto, que agora conta com 40 instituições, em parceria com 19 países. Nessas escolas, os alunos aprendem os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular Brasileira, além de disciplinas relacionadas ao país parceiro e o idioma nativo dessas nações.
As inscrições para as vagas devem ser feitas exclusivamente pelo site matriculafacil.rj.gov.br. Todas as vagas ainda disponíveis estão no sistema e o candidato pode escolher a escola desejada de acordo com a disponibilidade. A secretaria alerta que as unidades com maior procura já têm algumas turmas completas, mas o sistema de matrícula permanece aberto durante todo o ano. O estado do Rio de Janeiro bateu o recorde de aprovações no SISU em 2026 e ficou em segundo lugar no ranking nacional. Mais de 30 mil estudantes fluminenses garantiram vagas em universidades públicas, resultado atribuído a investimentos na educação e a preparação para o Enem. O estado do Rio de Janeiro alcançou em 2026 o melhor desempenho de sua história no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Pelo segundo ano consecutivo, o Rio ficou em segundo lugar no ranking nacional de aprovações, com 30.533 estudantes classificados em universidades públicas. O número representa um crescimento de quase 9% em relação ao ano passado, segundo dados do Ministério da Educação. O estado ficou atrás apenas de Minas Gerais, que possui uma rede de ensino maior. Para o governo do estado, o resultado reflete os avanços da educação pública fluminense e o fortalecimento das políticas voltadas à preparação dos alunos para o ingresso no ensino superior. Um dos destaques apontados pela Secretaria de Educação é o projeto Enem RJ, que estruturou uma estratégia de preparação baseada em tecnologia, simulados periódicos, testes de redação no formato oficial do exame e acompanhamento contínuo do desempenho dos estudantes. Além disso, as redações passaram a ser corrigidas com apoio de inteligência artificial, o que garante retorno rápido aos alunos. No mesmo ano, o estado registrou 329 mil inscritos no Enem, entre eles, mais de 68 mil concluintes da rede pública estadual, o que demonstra a forte participação dos estudantes fluminenses no principal exame de acesso ao ensino superior do país. E ainda nesse assunto, o Ministério da Educação divulgou na terça-feira o resultado da primeira chamada do ProUni 2026. Mais de 226 mil estudantes foram pré-selecionados e agora precisam comprovar as informações para garantir a bolsa em instituições privadas de ensino superior. O público-alvo do ProUni é formado por brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior. Quem não foi selecionado nesta primeira chamada ainda tem novas chances. A segunda chamada será divulgada no dia 2 de março. Já no dia 31 de março, o Ministério da Educação publica a lista de espera destinada aos candidatos que não foram convocados nas duas chamadas iniciais. Para concorrer a essas vagas, é necessário manifestar interesse nos dias 25 e 26 de março. Para o ano de 2026, o ProUni oferece um total de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. Segundo o Ministério da Educação, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa. Entre os cursos com maior número de vagas estão Administração, com 63.978 bolsas, Ciências Contábeis, com 41.864 e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 29.367 bolsas. Olha só, gente, entraram em vigor na segunda-feira, dia 2, as novas regras de segurança do Pix, definidas pelo Banco Central, com foco no combate a fraudes e na recuperação mais rápida de valores transferidos de forma indevida. Confira. As mudanças reforçam os mecanismos de prevenção a golpes, fraudes e casos de coerção. A principal novidade é a atualização do mecanismo especial de devolução, que passa a permitir o rastreamento mais eficiente do dinheiro, mesmo quando os valores são rapidamente transferidos para outras contas. Com o novo modelo, o Banco Central espera aumentar significativamente a taxa de recuperação dos recursos e reduzir o sucesso das fraudes. Especialistas estimam que as mudanças possam diminuir em até 40% os golpes considerados bem-sucedidos. As regras também ampliam a integração entre bancos, instituições de pagamento e órgãos de segurança, além de reforçar o uso do autoatendimento nos aplicativos, o que torna a contestação mais simples e rápida para o usuário. O Banco Central destaca ainda que o mecanismo especial de devolução deve ser utilizado apenas em casos de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras.
A ferramenta não se aplica a transferências feitas para destinatários errados digitados pelo próprio usuário. Entre as principais mudanças, o mecanismo passa a ser obrigatório para todas as instituições que operam o Pix na versão 2.0. O sistema agora permite o rastreamento do dinheiro por contas intermediárias, o bloqueio automático de contas suspeitas e o compartilhamento de informações entre os bancos. Segundo o Banco Central, o prazo para a devolução dos valores pode chegar a até 11 dias após a contestação, um tempo menor do que o praticado anteriormente. Em caso de golpe, o correntista deve contestar a transação o mais rápido possível pelos canais oficiais do banco. A instituição de origem comunica a recebedor em até 30 minutos, os recursos são bloqueados na conta suspeita e o caso passa por análise. Se a fraude for confirmada, o valor é devolvido. Caso contrário, o dinheiro é liberado ao recebedor. E você vai ver no próximo bloco. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E como hoje é sexta-feira, vamos para a Agenda Cultural, com as principais dicas de programação para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura.
Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão ocorrer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E dando largada para a temporada de carnaval em Petrópolis, o tradicional Baile do Preto e Branco irá acontecer neste sábado. O evento possui classificação de 18 anos e exige traje preto e branco, inclusive em calçados e adereços. O evento ocorrerá no Clube Petropolitano e dessa vez trará a escola de samba Beija-Flor e também o Baile do Zen, que promete agitar o público com apresentações animadas e inesquecíveis. Os ingressos estão custando a partir de R$ 60. E ainda em Petrópolis é a vez do evento Feira RJ, que agora, com o projeto Por Lugares Históricos, leva marcas autorais, criativas e sustentáveis para os casarões históricos de Petrópolis. A próxima parada, neste sábado, será no Palácio Rio Negro. A entrada é gratuita, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. E agora indo para Teresópolis, o baile É Tudo Nosso, que faz parte da programação de verão do Sesc, traz atrações como Tchacabum nesta sexta-feira, a partir das 6h30 da noite, e também o cantor Bochecha, da antiga dupla Claudinha Bochecha. Este se apresentará no sábado, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita na Praça Olímpica. Já em Nova Friburgo, o Festival Produtoras Artesanais edição Carnaval convida todas as crianças para uma oficina gratuita de acessórios para o Carnaval. Neste sábado, das 2 horas da tarde até as 4 horas, junto com a artesã Cirleia, a criançada vai colocar a mão na massa e confeccionar tiaras carnavalescas cheias de cor e criatividade. A oficina é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, basta acessar o Instagram @Produtoras da Serra RJ. E em Três Rios, a folia já tem data marcada neste fim de semana. Nesta sexta-feira, por exemplo, a festa começa com o Bloco do Quintal, às 7 horas da noite, na cervejaria Omar Beer. Já no sábado, é a vez da Batalha de Confete, a partir das 3 horas da tarde, no Bar da Delmar. A programação completa está disponível no Instagram da Prefeitura de Três Rios. Sendo assim, é melhor não ficar de fora dessa e viver o Carnaval de Três Rios. Agora, voltando para Petrópolis, o Bloquinho Incluir chega à sua 4ª edição neste domingo e vai desfilar na Rua 16 de Março, a partir das 9 horas da manhã. Gratuito e aberto ao público, o evento convida o público em geral para participar com fantasias, alegria e respeito, celebrando um carnaval onde ninguém fica de fora. E para fechar, o Cinemax Bauhaus aposta em animações, dramas premiados e suspense na Semana do Cinema. Uma mostra especial entre esta quinta-feira e quarta-feira, dia 11 de fevereiro, traz ingressos a R$ 7 para produções selecionadas e exibição exclusiva de filme-concerto de K-pop fora da promoção. A proposta é ampliar o acesso do público a produções de diferentes gêneros, mantendo sessões em dias e horários específicos ao longo da semana. Entre os destaques estão Davi Nasce um Rei, Zootopia 2, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, O Agente Secreto, A Empregada e Marte Supreme. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, acabamos de ver várias dicas boas para o fim de semana, mas claro, antes de se programarmos, a gente precisa saber como é que fica a previsão do tempo. Então vamos a ela? Gente, sexta-feira chegou e claro, a previsão mais aguardada também, a previsão do fim de semana, e por isso já estou aqui ao vivo com o Hugo Petersen, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Hugo, tudo bem? E aí, como é que fica o tempo e também a temperatura para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde para você, Mariana. Boa tarde para todos que nos acompanham neste momento. Hoje eu estou aqui numa posição um pouco diferente, apresentando essa previsão. E eu já posso adiantar para vocês que a gente deve ter um fim de semana típico de verão no sábado, mas no domingo a gente vai ter uma pequena queda nas temperaturas, muito relacionado a essa situação climática que a gente está tendo no município, as ECAs, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está afetando as temperaturas principalmente aqui em todo o Brasil, com destaque para a região sudeste.
Mas agora, partindo para a nossa previsão do tempo, nós vamos começar, como de costume, em Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol com muitas nuvens, passando a nublado com chuva de manhã, à tarde com temporal e à noite chuvosa. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus, como vocês podem acompanhar no telão aqui do meu lado. A previsão do tempo para o domingo é de sol com algumas nuvens e chove rápido também durante o dia e a noite. As temperaturas, como eu já tinha adiantado, são um pouco mais baixas. Elas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus Celsius. Agora, partindo para Teresópolis, na cidade da Imperatriz, essa tendência vai ser mantida. O sábado e domingo serão de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã, à tarde com temporal e à noite chuvosa. Os termômetros no sábado variam entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. E no domingo, as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, a dia nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite com temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Já no domingo, o dia será nublado com chuva forte durante o dia, e à noite a chuva diminui de intensidade, mas não para. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 22 graus. Então a gente pode observar que as temperaturas mínimas estão mais ou menos parecidas, elas estão bem próximas ali entre o sábado e o domingo, mas já no domingo as temperaturas máximas que a gente observa aquela queda que eu havia me referido. Mas agora mudando de região, mas continuando na nossa previsão do tempo, nós vamos para a região centro-sul fluminense, mais especificamente em Paraíba do Sul, onde o fim de semana também segue a tendência de Petrópolis. O sábado será de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite com temporal. Os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus Celsius. E o domingo será nublado, com chuva forte durante o dia. E à noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. As temperaturas podem variar, como vocês podem ver aqui no meu telão, entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. E por fim, mas não menos importante, a previsão do tempo para o sábado e o domingo em Três Rios é a mesma. Os dias serão de sol com muitas nuvens passando a nublado com chuva de manhã. Durante a tarde e a noite pode ocorrer temporal na cidade. No sábado, os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. E no domingo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 21 e a máxima de 25 graus Celsius. Como a gente pode observar no sábado, como de costume, a cidade mais quente da nossa região de cobertura. No domingo está ali empatado com Paraíba do Sul na casa dos 25 graus, mas também a gente pode ter esse empate, uma vitória para os dois, ambas as cidades mais quentes da nossa região de cobertura, pelo menos nesse domingo. Mariana, então é isso, a gente pode observar temperaturas e dias típicos de verão, mas com aquela pequena queda que eu havia me referido, na casa dos 3, 4 graus em todas as cidades da nossa região de cobertura, isso se relacionando o sábado com o domingo. Pois é, a gente pode ver que a frente fria vai atuar aqui na região sudeste a partir da noite de sábado. Isso vai, como você falou, influenciar principalmente as temperaturas que vão cair bastante, as máximas, né, vão cair bastante no domingo em todas as cidades da nossa região de cobertura. E a chuva não para. A chuva tanto hoje, sexta-feira, quanto amanhã, sábado e domingo, continua de intensidade moderada a forte em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então é muito importante a gente sempre sair, né, com guarda-chuva, prevenido para não acontecer nenhum imprevisto, né, na rua e não se molhar nem nada disso. No mais, Hugo, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. Olha só, gente, como hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, teremos um resumo das principais notícias desta semana em todas as cidades da nossa região de cobertura. Além disso, segunda-feira eu entrarei de férias e por isso Gabriel Toledo estará aqui à frente do Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Mas um bom fim de semana e eu encontro vocês em março. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.